Nós vimos na aula passada, basicamente a aula passada foi dividida das 10 perseguições, nós vimos 9. Falamos das diversas controvérsias que tiveram, diversos problemas que a igreja começou a enfrentar, que foi forçada a estabelecer o cânon, a responder às acusações. E nós agora iniciaremos com a última e a mais cruel perseguição que o cristianismo sofre, já no século IV. Nós iniciamos já no século IV. Essa perseguição, ela se deu sobre Diocleciano, imperador Diocleciano, e Galério, do ano 303 ao ano 324, então 21 anos de perseguição. Foi a perseguição mais cruel que a igreja sofreu, porque, como eu disse, ela teve como foco destruir a igreja da face da terra. Bom, Diocleciano. O que nós sabemos de Diocleciano? Sabemos que a esposa dele, Prisca, e sua filha Valéria eram cristãs. E ele, a princípio, foi bondoso, foi amigável com o cristianismo. Também lembremos, que vai fazer muita importância aqui, que os cristãos eles não se alistavam no exército romano por causa de 2 fatores, porque eles não queriam matar e eles não queriam sacrificar ao imperador, porque eles tinham que sacrificar ao imperador. Porém, Diocleciano começa a ser influenciado por Galério. Galério queria poder, queria tomar o cargo de Diocleciano, e ele acaba influenciando Diocleciano a pintar um quadro dos cristãos que na verdade era mito apenas para ele conseguir chegar no ponto que ele queria, que era tomar o trono. Através da influência de Galério, Diocleciano ele promulga 4 editos contra o cristianismo. Os 2 primeiros são pacíficos e os 2 últimos são sangrentos. O primeiro edito é expulsar todos os cristãos do exército. Os cristãos não se alistavam ao exército, mas muitos soldados se convertiam ao cristianismo. Então Galério, com o suposto medo de insurreições no exército, ele pede para Diocleciano expulsar todos os cristãos do exército. Nisso já há alguns martírios, há alguma resistência, mas por enquanto não há um número considerável. O segundo edito, em 303, incitado também por Galério, Diocleciano ele ordena que sejam queimados todos os edifícios e as escrituras sagradas dos cristãos.
E isso começa a ter mais um choque, porque os cristãos agora, eles não cedem, eles não entregam suas escrituras, e então começa a haver resistência. Bom, esse é o motivo porque, fazendo um parênteses, esse é o motivo porque nós não temos muitos manuscritos anteriores ao século IV, porque a maioria foram queimados por esse segundo edito de Diocleciano. Além disso, houveram 2 incêndios misteriosos, não se sabe quem foi o autor, nos palácios reais, e Galério acusa os cristãos para incitar cada vez mais o ódio a Diocleciano. Muitos afirmam que foi o próprio Galério que ordenou esse incêndio para que ele pudesse culpar os cristãos. Nisso, através desse marco, Diocleciano se enche de fúria e vai mesmo agora contra os cristãos, com unhas e dentes. Nisso, Diocleciano mantém o seu decreto, o seu edito de perseguição, de destruição das igrejas, das casas, templos, que na verdade a maioria se reuniam em casas, a destruição das escrituras, e ele promulga isso para todo o império. Porém, há um senhor de um território chamado Constâncio Cloro, que ele é o pai do futuro imperador Constantino, que ele não segue essas ordens, ele apenas destrói algumas igrejas, mas ele não insiste na entrega dos livros sagrados. E nós vemos que Constâncio tinha alguma graça, os cristãos tinham alguma graça para Constâncio. Depois disso, Diocleciano ele promulga 2 editos. Ele se convence que os cristãos estavam conspirando contra ele. Então, o terceiro edito, na verdade, ele diz que todos os líderes das igrejas sejam encarcerados e que todos os cristãos oferecessem sacrifício diante dos ídolos. Assim começa uma perseguição sangrenta, uma das maiores, se não a maior, que a igreja sofrera. E isso mostra como que há sempre essa revolta. Vocês percebem que durante essas 10 perseguições, todos tiveram o mesmo propósito, o sacrifício aos deuses e a crença em boatos. Eles não tinham nenhuma prova palpável, mas eles criam em boatos. A questão é que como houve uma calmaria nessa época, muitos cristãos acabaram cedendo, apostatando e entregando as suas escrituras, e isso vai causar um grande problema depois, assim como causou com Novaciano, na questão do pessoal que apostatou, como que faria para serem aceitos novamente à igreja. Depois de vários problemas de ordem de organização do império, Galério consegue o seu posto de imperador, só que acontece um monte de problema, ele tenta chamar Diocleciano de volta, Diocleciano não aceita, e no fim da sua vida, a perseguição já abaixa, e Galério, enfermo de morte, no dia 30 de abril do ano 311, promulga o seu edito de tolerância, e até chega a pedir oração aos cristãos por causa de sua enfermidade. Então ele acaba voltando atrás. Praticamente essa foi a última perseguição que os cristãos sofrem. E quando Galério promulga esse edito, são abertas as prisões, as pedreiras onde eles eram forçados a trabalho, e brota ali pessoas aleijadas, com sequelas, por causa das torturas que sofreram. Depois disso, depois de Galério, o Império Romano, ele fica sob o domínio de 4 imperadores, um desses, Constantino. Chega a uma certa altura da história que há apenas Constantino
e mais uma pessoa chamada Magêncio, disputando pela regência do Império Total. Antes de nós entrarmos em Constantino, lembrando que todas as perseguições, exceto a de Décio, que nós vimos na aula passada, e essa de Diocleciano, todas elas foram locais, elas não foram pegando o território total do Império Romano, e todas seguiram aquele padrão de Trajano. Lembra que nós lemos a carta de Trajano a Plínio, que ele fala que se uma pessoa for denunciada, o Estado deve investigar e chegar até o ponto da apostasia, tentar fazer o cristão apostatar, se não matá-lo. Mas as demais perseguições, a de Diocleciano e Décio, elas tiveram uma extensão praticamente do império inteiro, e elas tiveram como foco perseguir mesmo, não esperar denúncias, mas ir atrás dos cristãos e buscar a apostasia deles, se eles não apostatassem, a morte. Então, nisso nós vemos agora, olhando por um modo espiritual, nós vemos que Satanás ele tenta, nos primeiros 300 anos, abafar a voz da igreja através da força. Porém, ele vê que isso não está tendo resultado, a igreja tem crescido, a igreja tem se expandido, pessoas que trabalham para o governo, soldados e até imperadores têm se convertido ao cristianismo, então é empregado uma segunda tática. Então, conforme, digamos, o ditado popular, se você não pode vencer seus inimigos, junte-se a eles. Então, acaba tendo a junção do Estado com a igreja. Constantino, como eu disse, filho de Constâncio, ele é conhecido como Constantino I, Constantino Magno ou Constantino o Grande. Ele foi proclamado Augusto pelas tropas dia 25 de julho do ano 306. Ele governa uma porção do Império Romano até sua morte, grande porção esta, e ele foi o primeiro imperador romano a se declarar oficialmente cristão. Ele diz abertamente que ele é cristão. A sua conversão, ela se dá, sua conversão entre aspas, nós vamos ver depois o porquê, ela se dá segundo uma tradição, na noite anterior a uma batalha que ele teria com esse Magêncio que eu disse, pelo império, pelo domínio total do império, que seria feito numa ponte chamada Milvia. Constantino não teria poder bélico para conseguir vencer Magêncio, e então, na noite anterior, segundo reza a lenda, ele tem um sonho. O sonho dele, ele vê um símbolo que nós chamamos hoje de lábarum. O lábarum, ele é constituído de duas letras gregas, que é o Xi e o Rho. Para nós seria o X e o P, mas elas têm uma pronúncia diferente, que são as duas primeiras letras da palavra Christos. E nisso ele sabe que se refere ao Deus cristão, e ele ouve uma frase, segundo a tradição é lógico, que diz em latim in hoc signo vinces, que significa sob este símbolo vencerás. Então na manhã já de sua batalha, ele manda pintar esse símbolo nos escudos e armaduras dos seus soldados, e ele acaba vencendo. Isso ele atribui a Deus dos cristãos. Porém, eu disse, essa narrativa é uma história, é uma tradição, digamos assim, praticamente está em consenso dos historiadores que isso é um mito, que na verdade é uma junção de dois escritos antigos, mas nós sabemos que não foi muito bem desse jeito. Eu disse que Constantino se converte, entre aspas, porque nós sabemos que ele teve algumas práticas que não condizem com um cristão verdadeiro.
Não que ele tenha se convertido como apenas para ter uma moral com os cristãos, porque nessa época não havia moral para fazer, porque os cristãos eles eram, digamos assim, marginalizados da sociedade. Mas nós sabemos que ele não se converte, provavelmente verdadeiramente, porque ele não abre mão de um dos títulos dele, conhecido como Pontífices Máximos, ou título esse que até hoje o Papa tem. Esse título é um título do sacerdote de Mitra, que significa o construtor de pontes entre os homens e o Deus Sol. Então, mesmo professando o cristianismo, Constantino ainda permanece com esse título. E ele também é batizado apenas no fim da sua vida e ainda por um bispo ariano, que nós vamos ver o que é esse bispo, a gente vai falar mais dele, que é o Eusébio de Nicomédia. Constantino ele contribui para o cristianismo de certa forma, porque ele legaliza o cristianismo, ser cristão não é mais ilegal no Império Romano. Ele legaliza no seu Édito de Milão, promulgado no ano 313, conhecido também como Édito de Tolerância, onde declara que o Império Romano seria neutro no seu credo religioso, certo? O Constantino, outro ponto que mostra que Constantino não se converte verdadeiramente, como nós temos hoje a questão do novo nascimento, arrependimento e tal, é que quando ele se converte, ele constrói igrejas, ele promulga leis favoráveis ao cristianismo, mas ele não busca os favores dos cristãos, mas o que o Deus dos cristãos poderia oferecer a ele, ao império dele. Porque se o Deus dos cristãos já proporcionou para ele essa vitória na guerra, então o que mais esse Deus poderia proporcionar para ele? E boa parte da sua carreira, da sua trajetória, ele tem em si que o Deus, o Sol Invictus, o Mitras, seria o mesmo Deus dos cristãos. Então ele não faz essa distinção, isso por causa da influência das religiões de mistérios que havia naquela época. As religiões de mistérios, fazendo um parênteses aqui, só para vocês entenderem, eram práticas litúrgicas e doutrinárias obscuras que nós não sabemos ao certo como eram essas práticas, mas pelo menos nós sabemos que elas tiveram uma grande importância no período antigo. As mais importantes foi, por exemplo, na Frígia havia os cultos a Cibele, a grande mãe, e a Átis. Posteriormente nós vemos cultos a Ísis e Osíris, que eram deuses egípcios. Havia os Baalins na Síria, que nós vemos tantos relatos no Antigo Testamento. Nós vemos também, a partir do século I, o início, e chega no seu clímax no século III, o culto ao deus Mitras, que é o deus Sol, que tem o seu dia de nascimento no seu solstício de verão, dia 25 de dezembro, que depois o imperador substituiu essa data pagã como se fosse supostamente o aniversário de Cristo, que na verdade era comemorado em janeiro, se não me engano. E essas religiões, essa religião de mistérios, ela tinha característica comum na vinculação com a imortalidade, questão de fertilidade, proteção frente à morte, males, infortúnios, celebrações cheias de rituais místicos, estáticos, pessoas entravam em transe, especialmente no culto de Baco ou Dionísio. Baco seria o nome dado ao deus pelos romanos e Dionísio pelos gregos, nos cultos de bebedices e orgias que haviam. Então, basicamente, isso era a religião de mistérios, práticas obscuras que nós não sabemos o que eram, mas que tinham essas ligações. No ano 324, Constantino ele acaba tendo domínio sobre o império inteiro e ele muda a capital de Roma para Constantinopla, ou antigamente, antes de ser Constantinopla, era Bizâncio,
Hoje nós chamamos ela de Istambul, que ela fica na Turquia. Para que haja um ponto estratégico para o governo, que nós não vamos entrar em detalhes, tal, por não vir nossa alçada nesse minicurso. Os cristãos, eles começam a crescer cada vez mais nas graças do imperador, e Constantino começa a ser visto como um ungido de Deus, porque ele tem o poder de juntar o cristianismo e trazer paz. Porém, nós sabemos que isso não é verdade, certo? Ele fez muitos erros, ele acostuma muito mal os cristãos naquela época, e nós vamos ver que se até aqui nesses 300 anos começaram a haver desvios da doutrina, a partir de agora haverá muito mais, numa velocidade muito mais rápida. Constantino, nessa junção entre o Estado e a igreja, ele começa a surtir já efeitos na igreja. Alguns deles é que o culto cristão ele começa a abraçar influências do protocolo imperial. Por exemplo, o incenso, que até esse momento era usado ao culto ao imperador, ele começa a ser usado nas igrejas. Outra questão, os ministros eles começam a usar vestimentas ricamente adornadas durante as ocasiões, diferindo da igreja, e pela mesma razão vários gestos começam a ser implantados, começam a ser emprestados dos cultos pagãos. Além disso, começa-se uma tradição de se iniciar os cultos, né? Nessa época não havia missas ainda, com procissões. E as procissões começam a ganhar mais destaque e as pessoas começam a participar mais das procissões e menos dos cultos. Como nós dissemos na aula passada, desde o século II, os cristãos já tinham a prática, o costume de comemorar o aniversário da morte dos mártires, de se reunirem nas catacumbas, nos cemitérios, lembrando dos martírios, ceando naqueles lugares. E não começa a demorar muito para que venha uma ideia errônea na mente do cristianismo de que o culto terá um valor maior se for feito na presença de sepulcros ou de alguma relíquia ligada a algum mártir. Então começa a ser construído altares, igrejas perto desses sepulcros, mártires começam a ser desenterrados para que partes deles ou algum objeto ligado a eles fossem colocados para que tivesse alguma ligação a eles e um suposto poder ou autoridade fosse atribuído a eles. Muitos começam a dizer que tem revelações de mártires que até então eram desconhecidos ou quase haviam sido esquecidos, e em alguns casos há pessoas que recebem revelações indicando aonde tal mártir foi enterrado. Um grande exemplo disso é a mãe de Constantino, a imperatriz Helena, que em 326 peregrina a Jerusalém, a Terra Santa, onde ela pensa que ela havia descoberto a cruz de Cristo, a conhecida Vera Cruz, e logo começa a surgir boatos que essa cruz tem poderes milagrosos, e esses boatos começam a se espalhar pelo império inteiro. Em meio a essa situação, os líderes da igreja tentam ao máximo refrear essa superstição que começa a ser criada, mas eles não conseguem muito, e os pastores tentam explicar aos fiéis de que não há diferença, não há necessidade da pessoa ir peregrinar a Jerusalém, porque lá não há diferença de santidade, a terra lá é santa, a água de lá é santa, e
que não precisava isso para um cristão receber alguma bênção especial de Deus. Outro ponto que começa a colidir com a cosmovisão cristã é que até esse ponto havia uma dificuldade em se entender como uma pessoa rica poderia servir a Cristo, ser cristão verdadeiramente, porque eles tinham em mente de que a riqueza e a pompa, elas corrompiam o cristão, mas nesse ponto começa a ser valorizado isso. Um cristão, ele deve ser rico, deve ostentar sua pompa, e isso começa a ser um sinal do favor divino. Outra questão, digamos assim, é que com esse promulgo se torna moda, já que o imperador é cristão, torna-se moda ser cristão. Então, o que os pagãos fazem? Eles não se convertem, mas há uma conversão em massa. Como funciona isso? Começa a ver o paganismo com uma roupagem cristã. Então, os templos que eram dedicados, nós vamos ver isso com Teodósio mais forte sendo praticado, mas as práticas pagãs começam a ser adaptadas ao cristianismo, os templos pagãos começam a ser dedicados a santos, mas as práticas permanecem as mesmas, eles apenas trocam o nome, e para eles isso é normal, eles absorveram a cultura grega e apenas trocaram os nomes, são os mesmos deuses. Então isso começa a ser um grande problema, porque antes havia todo um tempo de catecumenato, lembram? 3 anos de catecumenato, agora não há mais essa possibilidade devido às multidões que se convertem, teoricamente, ao cristianismo. Um cristão anônimo diz que naquele momento o mundo tornou-se cristão, mas se tornou difícil ser cristão naquele mundo. Nós vemos então como o quadro fica denso agora. Além do Império Romano, há 2 igrejas que merecem a nossa atenção. Primeiro, na Ásia, com o seu centro na Pérsia, que era uma igreja muito forte, fora do Império Romano, e essa igreja quando acaba a perseguição em Roma, inicia-se a perseguição nessa igreja persa, onde há mais de 190 mil cristãos mortos por essa perseguição. E isso é um número muito maior do que nos 250 anos primeiros da igreja no Império Romano, certo? Mas um marco dessa igreja persa é que eles são muito mais fiéis. É muito mais difícil um cristão persa apostatar do que um cristão romano, por isso que há um número tão elevado de mortes. Outra igreja, a segunda igreja, é na África, com 2 pontos interessantes, que é em Aksum, na Etiópia, em Núbia, no Sudão. Em Aksum, a sua origem se deve ao que chamam de 9 santos ou 9 missionários que vieram da Síria, e eles evangelizam todo o reino de Aksum, onde até hoje essa igreja persiste. E ela tem uma história muito separada, muito diferente da que nós vemos aqui no Ocidente. No Iraque também há essa igreja, e essa igreja, por ser diferente, ela não vai entrar na nossa história que nós relataremos. Na Núbia, no Sudão, ela fica um pouco mais para baixo da África do Norte, ainda na África do Norte. Na Núbia, essa igreja é depois destruída praticamente, e os seus maiores perseguidores são os judeus nessa época. Como resposta a essa junção do Estado com a igreja, há um movimento do monasticismo. Na verdade, antes de Constantino já há monges que se baseiam em diversas razões para se ausentarem dos centros das cidades. Alguns dos pontos é que o próprio apóstolo Paulo fala, que se uma pessoa permanece solteira, ela tem mais tempo para se dedicar ao reino,
E também há influências gnósticas. Lembram que eu disse que o gnosticismo ele faz muita divisão entre a matéria e o espírito. Então, eles têm essa questão que eles têm que sujeitar a carne, se flagelarem para que eles possam crescer espiritualmente. A igreja começa a absorver essas questões, essas doutrinas, e cada vez mais, e chega no seu clímax a partir de Constantino, cada vez mais eles têm em mente que eles devem ficar isolados, eles devem ter um tempo para eles. Muitos eles não aceitam essa paz que Constantino traz, e eles têm por mente que um cristão precisa ser perseguido, então eles se isolam, eles saem desse império, eles não aceitam a igreja romana que é instituída por Constantino, certo? E há também muita influência do estoicismo, que nós vemos desde a época de Paulo, quando ele vai pregar em Atenas. Estoicos estão entre os seus ouvintes, onde eles dizem que as paixões são os grandes inimigos da verdadeira sabedoria. Então eles têm muito essa visão de se autonegar para conseguir uma elevação maior espiritual. Diversas regiões nas costas do Mediterrâneo, elas tinham virgens sagradas, sacerdotes solteiros, eunucos e outras pessoas que nos seus estilos de vida, eles se dedicavam a adorar deuses, e isso começa a ser abraçado pelo monasticismo e serve de grande exemplo para os monges. A palavra monge, ela vem do grego monacos, que significa solitário. Outro termo também usado para se referir aos monges é anacoreta, que significa retirado ou fugitivo, que foi esse termo usado pelo pessoal do império, que eles estavam fugindo do império para não compactuar essa junção entre a igreja e o Estado. É lógico que esses monges, eles iam para o deserto, mas eles não ficavam no deserto, no meio do nada. Eles achavam algum oásis, alguma caverna, algum vale, montanhas, para ficar separado, ou até cemitérios, para que eles ficassem isolados de todo as demais cidades, as demais concentrações de pessoas. Chega um nível em que há tantas pessoas que têm como alvo ser um monge, porque isso se torna um padrão elevado, as mais espirituais abraçam isso, que algumas pessoas citam que há cerca de 20 mil monjas e 10 mil monges somente em uma região do Egito. Nós não sabemos se isso é um número exagerado, mas nós vemos que há um enorme deslocamento de massa dessas pessoas, porque eles focam nisso. Logo após esse processo de se isolar, começa a ter também comunidades de monges, que são os monges conhecidos como cenobitas, onde eles se isolam de certa forma do mundo exterior, mas eles vivem em uma comunidade fechada, isolada, certo? A palavra cenobita significa vida comum, pessoas de vida comum. Então eram monges de vida comum que estavam lá. Com o tempo são identificados nesses monastérios 8 demônios inimigos da vida monástica, que são o demônio da glutonaria, dos pensamentos sexuais, do amor ao dinheiro, da tristeza, da ira, da preguiça, da vanglória e da arrogância. E conforme vai passando o tempo, esses demônios vão amadurecendo e dando origem aos 7 pecados capitais ou mortais, certo? Há também os monges no Oriente, aqui nós estamos falando do Ocidente. Há também os monges do Oriente que são mais extremos, eles chegam a mais extremos. Primeiro, uma das características deles são que a maioria são solitários, eles não são os cenobitas que vivem em comunhão. E quanto mais você vai para o Oriente, mais extremo e mais radical eles são, e excêntricos. Um exemplo é Simeão o Estilita.
Estilita significa uma pessoa que fica em cima de uma coluna. Então, Simeão, ele é um monge lá no deserto da Síria, em que ele fez um voto que ele ficaria a vida dele inteira em cima de uma coluna de pedra. E as pessoas iam a ele pedir conselhos de sabedoria. E o cara ficava lá, em cima de uma coluna, vivendo, dia e noite. Outra característica do monasticismo oriental é o ascetismo extremo, ascetismo é a abstenção de prazeres. Extremamente, eles se acorrentavam em pedras, flagelavam-se. No Ocidente não havia muito disso, mas no Oriente era bem comum. Também eles tinham, um dos prós disso, que eles tinham uma visão muito forte missionária. Porque o foco deles era o quê? Eles se retiravam por um tempo para um tempo privado para eles de meditação, só que eles voltavam para a sua cidade, para o seu ponto de origem, para evangelizar aquele local. É lógico que nem todos faziam isso, mas um bom número de monges fazia isso. No monasticismo nós temos prós e contras. Os prós é que eles enfatizavam muito uma vida de oração, eles enfatizavam também o conhecimento das Escrituras, eles eram missionários e eles faziam um contraponto a Roma. Eles não aceitavam essa ligação, essa submissão da igreja ao imperador. Porém, nós temos pontos contras. Primeiro, é que eles começam a instituir um cristianismo de dois níveis: aos leigos e os mais elevados, aqueles mais espirituais, e isso começa a gerar um grande problema, e nós vamos ver que isso vai influenciar muito, inclusive o papado. Outro ponto que eles começam a enfatizar é a salvação por obras. Se eu me flagelo, se eu me isolo, se eu me privo, eu sou mais agraciado por Deus. É lógico que eles não professavam abertamente a salvação por obras, eles criam a salvação pela fé mediante a graça, mas é lógico que a ênfase deles estava muito mais nas obras do que na graça. Então é lógico que onde está a sua ênfase está a sua teologia. Então começa cada vez mais a teologia deles a apontar para isso. E há a questão da separação do mundo. Nós vemos na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, que Cristo fala explicitamente: não os peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Eu acho que eles não entenderam muito bem essa parte da oração, porque eles quiseram se afastar do mundo. Nós fomos chamados para sermos cristãos no mundo e não além, aquém do mundo. É dito que os puritanos que virão após a reforma, eles foram os monges que deram certo, que fizeram corretamente, porque eles viveram uma vida com todos esses prós do monasticismo, mas que viveram no mundo, fizeram diferença na sociedade e colocaram em prática isso. Como eu disse lá na parte do final da discussão, da perseguição de Diocleciano, há uma controvérsia com Donato. Donato, ele tem o mesmo ponto de vista de Novaciano, de que ele é muito rígido para aceitar as pessoas, os cristãos que apostataram, de volta à igreja. Donato era um bispo da igreja de Cartago e ele não aceita essas pessoas. Então, ele cria separadamente, ele sai da igreja católica romana e cria para si a igreja donatista, que se espalha principalmente para o norte da África e persiste até a invasão muçulmana. Aqui no século IV, nós temos duas grandes controvérsias, duas grandes heresias que quase destroem o cristianismo, que são a heresia ariana e a heresia pelagiana. Nós vamos ver primeiro sobre a heresia, a controvérsia ariana. Para nós entendermos o arianismo, nós temos que ver a questão do sabelianismo, porque o arianismo ele remonta a tempos bem anteriores de Constantino, pois ele já começa a ser basicamente expresso
na forma em que Justino, Clemente de Alexandria e Orígenes entendiam a natureza de Deus. Porque quando os cristãos no século I, eles saem pregando, eles começam a pregar o cristianismo, lembram da controvérsia, das acusações que os intelectuais faziam. Eles falavam que o cristianismo era uma religião de pessoas burras, é uma religião irracional. Então, para responder a isso, essas pessoas começam a usar muito da filosofia grega. Só que tem pessoas que exageram muito disso e são muito mais filósofos do que teólogos. E acabam distorcendo a figura do Deus cristão, certo? Nisso surge uma das primeiras heresias e a mais perturbadora, digamos assim, que foi defendida por Sabélio, que foi um líder da igreja em Roma. A sua origem no século III, estamos no século IV, só para lembrar, a sua origem no século III, ela começa a se propagar muito rapidamente na igreja e ao redor da região do Mediterrâneo, certo? E Sabélio, ele diz, basicamente ele enfatiza muito a unidade de Deus. Então, para ele, e ele chega a pontos extremos, a ponto de negar a distinção da Trindade. Então, para ele, basicamente, baseado em textos bíblicos como Deuteronômio 6,4, que diz: ouça Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, texto usado até hoje por unitarianos, que é o famoso Shema Israel, né? Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad. Ele fala que Deus é uma pessoa e uma substância, que não há distinção, mas que Deus se apresenta de diversas formas durante a história. No Antigo Testamento ele se apresenta como Pai, no Novo ele se apresenta como Filho, e depois ele se apresenta como Espírito Santo. O sabelianismo também é chamado de modalismo, porque significa que é um Deus em diferentes modos apenas, ou também é chamado de patripacionismo. Por que patripacionismo? Patripacionismo é a junção de dois termos que significa a paixão do Pai, que é mais ou menos assim. Por lógica, se é um Deus vestindo três roupas diferentes, mas é uma pessoa só, então quem sofreu na cruz não foi o Filho, foi o Pai. E isso acaba tendo problemas na soteriologia, que é a doutrina da salvação, sabe? Então, o sabelianismo, ele começa a ganhar mais notoriedade, mas Tertuliano, aquele cara que abraça os montanistas, né? Ele escreve uma obra que basicamente ele destrói essa heresia e fica apenas no esquecimento esse erro doutrinário. Porém, no século IV aparece um outro extremo. Se Sabélio dizia que não havia distinção na Trindade, aparece um bispo, uma pessoa, um diácono, na verdade, chamado Ário, que ele vai para o outro extremo. Ele faz muita distinção na Trindade. Então, Ário basicamente é um jovem, diácono, me desculpe, não é um diácono, é um presbítero. Ele é um presbítero jovem, de mente brilhante, digamos assim. Ele assistia o seu bispo em Alexandria, o bispo Alexandre, e Ário, certa feita, ouve o seu bispo falando que Deus, o Pai e Cristo tinham a mesma natureza, comunicavam a mesma natureza, embora eles fossem pessoas distintas. E Ário não entende isso e começa a acusar o seu bispo de sabelianismo, falando que o seu bispo não estava distinguindo a figura do Pai e do Filho. E nisso ele começa a revidar
o seu bispo fazendo a sua própria teologia, a sua própria doutrina da Trindade. O seu bispo, ele tenta explicar, Alexandre tenta explicar para Ário que não era um sabelianismo. Ele explica que ele fazia a distinção das pessoas, mas Ário não dá ouvido e começa a ir contra o seu bispo, dizendo que Cristo era um ser criado. Basicamente a sua teoria ele expressava assim: antes de o filho ser gerado, ele não existia. Então ele não atesta a eternidade de Cristo, certo? Quando ficou claro que Ário ele não se retrataria e nem consideraria a sua posição, ele é excomungado por Alexandre da igreja, certo? Porém, nisso Ário já faz vários amigos, muitas pessoas, muitos da liderança que compram essa ideia, e até em Alexandria ele obtém muitos seguidores. E com a excomunhão de Ário, em vez de acabar com essa controvérsia, apenas jogou mais fogo nisso, apenas ofereceu mais combustível para esse fogo. E Ário começa a propagar as suas heresias, ele começa a popularizar e disseminar o seu ensino. Por exemplo, ele condensou suas opiniões em linhas breves, de versos simples e irônicos, de métrica irregular, e ele publica esses poemas, digamos assim, num livro chamado Thalia, que é um nome de uma musa da comédia, da poesia pastoral, da mitologia grega. E cada verso de Ário ecoa o mesmo tema consistente, mas sempre com expressões levemente diferentes, como, por exemplo, o filho não é eterno, ou ele não pode compreender perfeitamente o pai, ou ele não existia antes de Deus começar a criação, ou houve um tempo em que o pai estava sozinho, e assim por diante. E quase todo verso continha uma negação semelhante da divindade ou da eternidade de Cristo, certo? E essas palavras simples, diretas, com significado ousado e claro, começa a ser colocadas em músicas populares por Ário. E essas músicas populares começam a ser aprendidas pelo pessoal, pelas pessoas normais, os leigos, e essas canções ganham tanta proporção que acabam até substituindo a inologia da igreja. Mas fazendo um parênteses, Ário ele considerava Cristo como algo além de um homem, ele era merecedor de adoração, ele não negava que Cristo era Senhor. Ário mesmo dizia que ele poderia professar o credo apostólico sem peso de consciência. É lógico que o credo apostólico ele deixa implícito a divindade de Cristo, mas Ário ele distorce o significado, ele professa a mesma palavra, mas ele fala de um significado diferente. E nisso começa a surgir uma controvérsia que Ário acaba fomentando, certo? Constantino, para dissolver essa controvérsia, porque ele queria que a igreja fosse o cimento do seu governo, então ele não queria divergências na igreja, então ele conclama o Concílio de Nicéia, o famoso Concílio de Nicéia, que muitos aqui ouviram falar, em que ele quer resolver essa questão do arianismo, certo? Esse concílio é celebrado no ano 325, conclamado pelo imperador, certo? Em Niceia, na Ásia Menor. Nós não sabemos ao total quantos bispos foram naquele lugar, mas aproximadamente 300 bispos, todos financiados pelo império, todos pagos com dinheiro público, as suas viagens. O historiador Eusébio de Cesareia, ele descreve o concílio da seguinte forma: ali se reuniram os mais distintos ministros de Deus, vindos da Europa,
da Europa, Líbia, isto é, África e Ásia. Uma só casa de oração, como que ampliada por obra de Deus, abrigava sírios e cilícios, fenícios e árabes, delegados da Palestina e do Egito, tebanos e líbios, junto dos que vinham da Mesopotâmia. Havia também um bispo persa e tampouco faltava um cita na assembleia. Ponto, Galácia, Panfilha, Capadócia, Ásia e Frígia enviaram seus bispos mais distintos, bem como os que moravam nas regiões mais remotas da Trácia, Macedônia, Acaia e Epiro. Até mesmo a Espanha, um de grande fama, que é Ócio de Córdoba, sentou-se como membro da Assembleia. O bispo da cidade imperial de Roma não pôde participar por causa da sua idade avançada, mas seus presbíteros o representaram. Constantino é o primeiro príncipe de todas as épocas que juntou semelhante grinalda mediante o vínculo da paz e a apresentou a seu Salvador como oferta de gratidão pelas vitórias que conseguiu sobre seus inimigos. Vocês veem como Eusébio idolatra a figura de Constantino. Ele vê Constantino como uma figura quase messiânica. Vocês viram aqui ele falando? Ele era um dos que tinham que Constantino era ungido de Deus. Certo? Nesse ambiente de euforia, como que era um concílio? Vários bispos se reuniam, as ideias eram expostas e havia o julgamento se elas eram ortodoxas e bíblicas ou elas eram heréticas. E esse concílio, ele tem grande importância porque ele foi o primeiro mostrando que o imperador ele mandaria nas questões da igreja. Ele teria, vamos dizer assim, ele meteria o dedo nas questões eclesiásticas, certo? E isso vai cada vez mais ganhando influência, conforme vai passando. Nesse concílio havia 4 grupos, basicamente. Os a favores de Ário, os arianos, liderados por Eusébio de Nicomédia, não confunda o historiador Eusébio de Cesareia com Eusébio de Nicomédia, que defende Ário diante do concílio, porque Ário não era um bispo, era um presbítero, então ele precisava de um bispo para representar ele. Havia o segundo grupo, contrário a Ário, liderados pelo bispo Alexandre e pelo jovem Atanásio, que nós vamos ver depois, que foi um dos grandes pais da igreja, que defendiam a Trindade. O terceiro grupo era uma meia dúzia de sabelianos. Lembram? Aquele pessoal que não fazia distinção das pessoas na Trindade. E o quarto grupo da maioria das pessoas que achavam que isso era apenas baboseira, era apenas discussões infundadas, que eles deviam prezar a paz. Eles deviam prezar a união, aproveitar que estava tendo essa visibilidade tão grande da igreja e do cristianismo. Lembrando que muitos desses bispos foram aqueles que foram libertos das prisões, torturados, que saíram com sequelas. Então eles não queriam divisões, eles estavam vivendo um tempo muito bom para eles, de paz. Então a maioria achava desnecessário esse debate. Eusébio, ele tinha por si que quando ele fosse apresentar a sua doutrina, todo mundo ia aceitar e ia ver que isso não passava de um engano. Porém, quando as pessoas começam a ouvir a exposição das doutrinas arianas, eles têm uma reação muito contrária da que Eusébio achava que eles teriam. Quando eles ouvem que o Filho ou o Verbo era somente uma criatura mais exaltada, mas era uma criatura apenas, eles interrompem na hora o discurso de Eusébio. Obrigado. Eles interrompem na hora o discurso de Eusébio com gritos de blasfêmia, mentira, heresia, e Eusébio não tem mais o que fazer, ele se cala, e muitos pegam o seu discurso, rasgam e pisoteiam. Então o resultado se torna claro, que a atitude da assembleia, eles começam a perceber. O quarto grupo que achava que era um debate, uma discussão desnecessária, eles começam a entender que não é desnecessário, vai dos pontos principais da fé. Então
eles abraçam a doutrina de Alexandre a respeito da Trindade. Então, o concílio senta, os bispos sentam, discutem e chegam a uma confissão de fé chamada Credo Niceno, que diz assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, de substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não criado, consubstancial, ou da mesma substância do Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir. Lembrem desse termo consubstancial, tá? Tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Que para nós, homens, e para nossa salvação desceu e se fez carne, fez-se homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Aos que dizem, pois, que existiu quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que veio à existência a partir das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável, a esses a Igreja Católica anatemiza, ou anatematiza. Igreja Católica aqui é a Igreja Universal, tá? Não a Igreja Romana. Depois, esse credo ele passa por mudanças no próximo concílio que haverá, onde são tirados esses anátemas e são acrescentados algumas cláusulas. É interessante porque o credo apostólico que nós vimos na aula anterior, ele, por ter sido redigido apenas em Roma, então ele é aceito basicamente apenas pela Igreja Ocidental, os protestantes e os católicos romanos. Mas esse credo niceno, por estar todos os bispos, tanto da Igreja Ocidental quanto da Igreja Oriental, que seria um concílio ecumênico de todas as igrejas, ele é aceito por todas as igrejas do Ocidente e também por todas as igrejas do Oriente. E esse é um dos credos mais antigos que a Igreja Oriental ela professa, certo? A maioria dos bispos eles se sentem satisfeitos com esse credo, a maioria assina sobre isso. Poucos discordam disso, é lógico que um deles é o Eusébio de Nicomédia, e essa doutrina ariana ela é considerada heresia. Além disso, há uma sentença de Constantino, onde Constantino ele exila os defensores de Ário, tanto Ário como Eusébio e os outros. Eles são exilados, eles são expulsos do Império Romano. E, aparentemente, isso dá um fim nessa contradição, porém, não é um fim. Eusébio, ele é um político muito hábil. Muitos dizem que ele tinha algum parentesco distante com o Constantino. E, aos poucos, ele começa reconquistando a simpatia do imperador, que logo dá permissão para ele voltar para a cidade de Nicomédia, e nessa cidade ficava a residência de verão de Constantino. Então Eusébio começa a ter mais contato e aí se aproxima cada vez mais do imperador. Mais tarde o próprio Ário volta do seu lugar de desterro e Constantino ordena ao bispo de Constantinopla que admitisse Ário à ceia, a comunhão da igreja. E o piedoso bispo de Constantinopla recusa isso, dizendo que o imperador não manda na igreja. E na igreja dele, Ário não tomará a ceia. Alguns dos amigos de Ário, que continuavam em boa situação com os membros da igreja, eles escrevem imediatamente um protesto ao bispo, dizendo que um grande grupo deles pretendia acompanhar Ário à igreja no dia seguinte, para receberem juntos a ceia. E nisso o bispo de Constantinopla ora o seguinte: se Ário deve ser unido à igreja amanhã, que eu possa partir. Não destruas os piedosos com os ímpios, mas se queres ter misericórdia e poupar a igreja, remova Ário, para que a heresia não entre junto com ele e a impiedade não seja considerada piedade.
Ário, se sentindo muito corajoso, e ainda mais que ele teve seus amiguinhos, né, o seu clubinho apoiando ele, e com o apoio do imperador, ele passa a tarde preparando o seu discurso arrogante para o dia seguinte, onde ele iria tomar a ceia. Só que acontece um porém. Ele acaba tendo um ataque repentino e violento de cólera, ou uma forte dor de barriga, onde ele morre naquela tarde e não participa da ceia. Coincidência isso, né? Ou a providência de Deus. Depois disso, Atanásio, aquele que auxiliava o bispo de Alexandria, ele acaba se tornando bispo também. Atanásio era conhecido pelo apelido de Anão Negro, porque ele era baixinho e pele bem escura. Ele era um jovem nessa época. Na época do concílio ele ainda era um jovem de 25 anos aproximadamente, e ele não teve muita participação porque ele era um diácono apenas, então apenas os bispos tinham a autoridade para falar lá. Mas ele estava apoiando o bispo Alexandre, o qual Ário havia ido contra. Mais tarde, por volta dos 30 anos, Atanásio se torna bispo, e ele se torna um dos pais da igreja que mais defendeu a fé nicena, a fé do credo niceno, que é a Trindade. Ele foi um dos pais que mais escreveu sobre. E ele passa por grandes maus bocados, porque após o final de sua vida, Constantino ele muda de opinião, ele começa a ser ariano, tanto que, lembra que eu disse, Constantino, ele deixa para ser batizado apenas no fim da sua vida, e ele é batizado pelo Eusébio de Nicomédia, que é ariano. Então, Atanásio não tem muito favor do imperador, certo? E logo após a sua morte, o seu filho Constâncio abertamente defende o arianismo. Nisso, a maioria dos bispos tornam-se arianos, porque o imperador é ariano, e fica famosa frase de Jerônimo, que diz assim: o mundo despertou de um sono profundo e percebeu que tinha ficado ariano. E daí que vem o famoso legado de Atanásio, que é Unus Atanasius contra Orbem, que é um Atanásio contra o mundo. Praticamente era Atanásio contra toda a igreja ocidental. É lógico que não era apenas ele, mas o mais exímio defensor era Atanásio. Atanásio sofre por volta de 5 exílios por causa da sua defesa da Trindade, mas ele não desiste de defender essa doutrina. Os bispos, eles começam a tentar mudar, lembra aquele termo consubstancial que eu li? A palavra consubstancial no grego é homoousios. Os bispos, eles tentam mudar esse termo para homoousios. Eles querem acrescentar um i, que significa, em vez da mesma substância, significa de substância semelhante. Não é a mesma, é semelhante. E alguns historiadores até ridicularizam, dizendo que essa controvérsia fica delimitada apenas a um i, se é homoousios ou homoiousios. Mas eles acabam não conseguindo mudar isso. Atanásio, ele escreve um dos maiores livros dele, que é A Encarnação do Verbo, em que ele diz que se Jesus não é Deus, nós não estamos salvos. E ele se baseia, ele usa isso como argumento base para ele defender a Trindade. Logo após Constâncio, filho de Constantino, vem o imperador Juliano, o apóstata, no ano 361, que ele tenta retomar a religião pagã, não com perseguição, mas aos poucos ele tenta implementar a religião pagã. Nisso acaba se enfraquecendo o arianismo, e ele não consegue o paganismo, mas também o arianismo acaba decrescendo. No ano 373, morre Atanásio.
O arianismo já havia declinado bastante nessa época, perdendo a sua força. E no ano 381, quando há o concílio de Constantinopla, por incrível que pareça, esse concílio reafirma o concílio de Niceia. Mas ainda o arianismo não estava derrotado, porque nessa época saem muitos missionários arianos no meio dos bárbaros. Então, quando os bárbaros vierem tomar no Império Romano, eles vão trazer de volta essa heresia ariana, certo? Nisso vem ao trono o Teodósio I, que governa do ano 379 a 395. Ele era um general católico, natural da Espanha, que expulsa logo de cara os arianos da cidade, e ele estabelece, ao contrário de Constantino, que apenas legaliza o cristianismo, Teodósio oficializa o cristianismo. E aqui ele junta mesmo o Estado com a igreja. Então, a partir de agora, se você não é cristão, você é perseguido. Se você é pagão, você é perseguido. Então, vira a mesa, vira o jogo, né? No começo dos séculos cristãos, o século IV inicia-se com a maior perseguição da igreja e encerra-se com a igreja, teoricamente, perseguindo os pagãos. Olha que contradição, olha que como que em 100 anos pode mudar a história. Teodósio ele convoca o segundo concílio ecumênico em Constantinopla, que é realizado no ano 381, que tem como foco principal a divindade do Espírito Santo, desenvolver mais o Espírito Santo, porque no credo apenas fala "e no Espírito Santo", então eles queriam trabalhar mais em cima dessa afirmação. E ele reafirma a condenação do arianismo como heresia. Além disso, ele condena a heresia apolinária, ou apolinarianismo, que é criado por um bispo de Laodiceia, chamado Apolinário, no século IV. Ele afirma que o espírito e a alma humana de Jesus haviam sido substituídos pelo divino Logos, que é o Verbo. Então, basicamente, a alma humana de Cristo havia sido substituída pelo Espírito Divino de Cristo. Então, Cristo não tinha alma humana. Nisso entra o problema, porque se Cristo veio como homem para redimir o homem, ele deveria redimir o homem em todas as esferas, corporal e espiritualmente. E se ele não veio como o espírito de um homem, então haveria um problema nessa redenção. Lembrando também que no concílio de Niceia é instituído os 27 livros, é oficializado os 27 livros do Novo Testamento, e aqui no concílio de Constantinopla também é fechado o cânon nos 27 livros, certo? O concílio de Constantinopla, ele dá uma mexida no credo niceno, que fica como o credo que nós temos hoje, que chegou até nós, que é conhecido como credo niceno constantinopolitano, que diz assim: creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, nascido não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu do céu e se fez carne pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e se fez homem, e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, e virá novamente com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, que é o Senhor vivificador, o qual procede do Pai e do Filho. Esse termo "e do Filho" não existia até aqui, vai ser acrescentado no ano 589 e vai ser motivo de controvérsia, mas nós vamos ver na próxima aula isso, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e em uma só santa igreja universal e apostólica, confessa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Também há
diversas escolas interpretativas nessa época. As principais eram de Alexandria e de Antioquia. Antioquia nós vamos ver mais à frente. Alexandria, ela foi influenciada por Orígenes, lembra que eu falei que era um herege, que interpretava tudo alegoricamente, o Gênesis 1 e 2. E para Orígenes havia três tipos, basicamente, de interpretações bíblicas. Havia o primeiro tipo, o primeiro nível, que é o nível da carne, uma interpretação literal e óbvia. Havia também a interpretação da alma, que era aqueles que já fizeram algum progresso na vida cristã, começava a discernir alguns sentidos mais profundos e óbvios. E havia o sentido do espírito, onde a interpretação era alegórica e própria dos que são espirituais. Alguns exemplos de como ele interpretava. Gênesis 24, 15 a 17 diz assim: Rebeca vem tirar água do poço e encontra os servos de Abraão. Segundo eles, significa essa passagem que diariamente devemos vir aos poços da Escritura para ali nos encontrarmos com Cristo. Totalmente no contexto, né? Êxodo 1, 15, 16 fala que Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas hebreias. Para eles isso significa que os meninos eram o espírito intelectual que deveriam ser morto, e enquanto as meninas significavam as paixões carnais. Nada a ver, né? E através dessa interpretação desastrosa que começa a ter muita influência nesses pais, inclusive em Agostinho, tá? Agostinho ele é muito ruim em interpretação bíblica, embora ele tenha sido muito bom na questão da graça. Porém, nós seguimos a sola gratia, que nós vimos no domingo passado, o pastor expôs, e nós vamos ver na última aula, que é a Bíblia interpreta ela mesma, e nós não podemos inserir nenhuma interpretação ao nosso próprio gosto, certo? Sola Escritura, desculpe. Falei sola gratia? Sola gratia hoje. Sola Escritura. Entramos então no século V, vamos ver se dá tempo. Entramos com Agostinho, acabei de falar mal dele, vamos falar dele agora. Agostinho nasceu no ano 354, morre no ano 430. Nós sabemos de sua vida através do seu livro Confissões, um livro muito bom, ser lido, onde o livro em todo ele é em forma de oração, é ele falando com Deus. Agostinho ele é natural do norte da África, sua mãe Mônica faz tudo possível para ele aceitar o cristianismo, mas ele passa diversos momentos em sua vida até chegar ao cristianismo. Ele abraça a filosofia maniqueísta, que é um tipo de gnosticismo em que faz uma dualidade entre a matéria e o espírito. Depois ele vira neoplatônico para tentar responder o problema do mal. E, por fim, ele se converte em Milão, ouvindo a voz de um menino cantando toma e lê, toma e lê. Então ele lê uma passagem de Romanos, se não me engano, Romanos 13, em que diz que devemos deixar todas as más condutas de glutonaria, orgias e práticas assim. Logo após ele volta para a África para viver como monge, mas pouco depois ele é eleito como bispo em Hipona. Agostinho ele escreve, o clímax de Agostinho é que ele enfatiza muito a graça de Deus. Ele é um dos primeiros autores a enfatizar bem a graça de Deus que Paulo fala. O seu escrito é muito profundo, muito rico. Nós vemos isso, por exemplo, no Solilóquio de Amor, que está no capítulo 27, no seu livro Confissões, que diz assim, ele está falando a Deus, solilóquio é uma oração dizendo a Deus, que diz assim: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estava dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Eu, disforme, me atirava a beleza das formas que criastes. Estavas comigo e eu não estava em ti. Retinham-me longe de ti aquilo que nem existia se não existisse em ti. Tu me chamaste, gritaste por mim, venceste minha surdez, brilhaste, o teu esplendor afugentou minha cegueira, exalaste o teu perfume, respirei e suspiro por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e o desejo da tua paz
me inflama. Bem profundo ele, né? Uma das grandes frases dele é: concede-me o que me ordenas e ordenas o que quiseres. Essa frase vai surtir muita controvérsia com um bispo britânico chamado Pelágio. Pelágio, ele vem a Roma e ele fica aterrorizado com os problemas, os pecados que haviam lá. Ele vai para Roma para trabalhar com os pobres e ele encontra um livro que especialmente ele odeia, chamado Confissões. E a frase desse livro que ele mais odeia é essa: concede-me o que me ordenas e ordeno o que quiseres, porque ele fala que a nossa salvação ganha com esforço próprio. Que Adão, ele não passou para nós pecado original, ele apenas foi um mau exemplo. Que Cristo também não teve um sacrifício para nos redimir, apenas foi um exemplo também de bondade para nós. E ele começa a negar. E o foco dele basicamente era o pedobatismo, o batismo de crianças, que naquela época o batismo começa a ter já um tom de comunicar uma graça especial. Se você é batizado, as águas têm algum poder. Então ele tinha essa questão de que uma criança não precisa ser batizada, porque ela não tem pecado original, então ela não precisa ser regenerada, tá? Ela vai apenas galgar pecados conforme ela foi crescendo. E Agostinho vai contra isso e fala que não, nós temos um pecado original, a natureza humana é corrupta, e nós temos, ao invés de um livre-arbítrio, nós temos um servo-arbítrio, uma vontade escravizada e cativa do pecado, e nós temos a necessidade da graça de Deus para sermos salvos. Pelágio falava que não necessitamos necessariamente da graça de Deus para sermos salvos. Aparentemente havia apenas... Pelágio, ele queria responder a questão da salvação de forma muito simplista, e Agostinho sabia que não era simplista, tanto pelo seu viver, como ele penou para chegar até a fé cristã, a se converter verdadeiramente, e ele mostra isso. Essa controvérsia dura muitos anos, e Pelágio, ele é condenado no Concílio Ecumênico de Éfeso, como tendo uma doutrina herética. E outros concílios eles vão reafirmando essa doutrina errônea. Mas não significa que Roma aceita as doutrinas de Agostinho como corretas. Eles falam que é verdade, nós temos pecado original, que a natureza é corrompida, mas eles entram numa posição semi-pelagiana, em que nós ajudamos a Deus, a graça de Deus. Depois nós vamos ver mais a respeito disso. O semi-pelagianismo é que há certas porcentagens na salvação de Deus. Mesmo que for 99,99999% de Deus, se for 0,00001, é ainda semi-pelagianismo. O Agostinho falava que não, 100% a salvação pertence a Deus, tá? E apenas essa visão agostiniana vai ser enfatizada apenas na Reforma, com Lutero, Calvino e outros. Os sínodos de Cartago e o concílio de Éfeso aprovam o ensino de Agostinho, mas depois em Orange eles fazem esse jogo de palavras, não tirando a responsabilidade do homem na salvação. A questão é que como nós deveríamos ver esses pais da igreja? O romanismo, agora eu vou usar o termo romanismo para me referir à igreja católica, tá? Eu não vou usar o termo católico porque católico é universal e a igreja católica romana não é universal, tá? Nós vemos que já há pelo menos 5 igrejas aqui. Então, o romanismo, ele tem a tendência de venerar e adorar, canonizar esses pais da igreja. E é errado essa visão. E nós, protestantes, nós temos a tendência de ignorar eles. Mas nós devemos ter um meio termo de entender que eles eram seres humanos errôneos, falíveis, não eram santos, tiveram muitos erros, inclusive Agostinho, tá? Ele era péssimo em interpretação bíblica, mas nós devemos entender que o que eles forem fiéis nas Escrituras, nós devemos abraçar, mas nós devemos ter a Escritura como padrão para julgar os escritos dos pais. Tá? Nisso começa o Ocidente a mergulhar cada vez mais as invasões
bárbaras. Mas o Oriente, ele começa a debater a respeito da divindade de Cristo e da natureza de Cristo. Houveram 7 concílios ecumênicos. Ecumênicos é que a igreja oriental e ocidental estiveram de acordo. Os 2 primeiros, Niceia e Constantinopla, que nós falamos, foram a respeito da Trindade, e de Éfeso, Calcedônia, Constantinopla II, Constantinopla III foi a respeito da doutrina de Cristo, e Niceia II foi a respeito das imagens e dos santos. Vamos dar tempo ainda de falarmos um pouco sobre o concílio de Éfeso. No concílio de Éfeso, Pelágio e Nestório são condenados, certo? Nós vamos falar daqui a pouco sobre Nestório, mas também aparece a questão da adoração a Maria aqui no concílio de Éfeso. E agora, se até agora vocês estiveram meio que dormindo durante toda essa história de governo e perseguição, agora vocês vão ficar bem alertas, que eu acho que é de interesse de vocês. Nós sabemos que, pela tradição, João, nós vemos, por exemplo, que Cristo, ele deixa Maria sob os cuidados do apóstolo João. Lembram que na cruz ele fala: mulher, esse é seu filho, filho, essa é sua mãe. Então João começa a cuidar de Maria. Falei que João, ele é exilado na ilha de Patmos, depois ele sai de lá e vai para Éfeso. Lá em Éfeso ele funda um centro missionário em Éfeso e ele começa a criar igrejas. E Maria é um grande nome, ela é a mãe do Senhor e ela é uma grande missionária nessa época, certo? E ela morre, chega um momento que ela morre, ela é enterrada num cemitério cristão lá em Éfeso, ainda temos esse cemitério lá. Só que, a partir do século IV e V, lembra que eu falei que o paganismo começa a entrar com uma roupagem cristã, então Maria começa a ser associada a uma deusa muito forte lá em Éfeso, chamada Diana, a Diana dos Efésios, que em Atos 19, 23 a 28, retrata isso, certo? Em que os nichos de Diana estavam caindo. E Maria começa a ser muito associada a Diana. Então, os títulos de Diana passam a ser atribuídos a Maria. Por exemplo, Diana era conhecida como a que gerava demiurgos ou semideuses sem se macular. E Maria começa a ser chamada de a Imaculada Conceição, ou a que gerou sem se macular. Diana era conhecida também como a casta eterna, e Maria começa a ser conhecida como a Virgem Eterna. Templos e nichos são objetos, estatuetas de Diana, passam a ser atribuídos a Maria. E, para melhorar isso, aparece nesse concílio de Éfeso um bispo filho de Satanás, chamado Epifânio, que apresenta um documento dizendo que ele teve uma visão de Maria, em que ela teria sido assunta aos céus, assim como Cristo, e se juntado ao Filho para interceder pelos crentes. E essa é a primeira de muitas visões que haverão durante a história. Nós temos atualmente as visões da Aparecida, de Lourdes, de Fátima, de várias dessas aparições que muitos padres também não aceitam e têm como mito, como apenas fatores que vão contrário à Bíblia. Porém, então Maria começa a ganhar essa visibilidade maior, cada vez mais, e na próxima aula nós vamos ver a que ponto chega a veneração a ela. Em Alexandria, voltando à questão do nestorianismo, em Alexandria, no Egito, e Antioquia, na Síria, sempre elas foram rivais na interpretação bíblica. E cada uma tinha um modo de interpretar. Nós falamos de Alexandria, questão eles viajavam muito, e em Alexandria era muito a ênfase na divindade de Cristo, e em Antioquia se enfatizava muito a humanidade de Cristo. E isso começou a ter desequilíbrios entre
esse pessoal, entre essas duas classes de interpretação, e começa a ter extremos heréticos. E Nestor, também conhecido como Nestório, era um bispo de Constantinopla, e ele é treinado na tradição de Antioquia, e ele ficou muito preocupado com um termo usado na igreja, conhecido como Theotokos, que significa mãe de Deus, atribuído a Maria, não como é atribuído hoje, tá? Theotokos, ele significa, ele passa a questão da criança que nasceu de Maria, era Deus já, a criança que estava no ventre de Maria era Deus já, ela foi a mãe de Deus, porque a criança que ela concebeu era Deus, não se tornou Deus depois, não foi um avatar humano que depois a divindade se junta, tá? Então é nesse sentido, não que ela seja. Então nesse ponto é um termo ortodoxo bíblico, que ela era assim, a criança que nasce dela é Deus. Mas Nestor, ele dizia que não, ela era Cristotokos, ela era a mãe de Cristo. E aparentemente Nestor ele foi interpretado errado, mas havia pontos que ele mesmo pisava na bola, porque ele falava que ele não conseguia imaginar uma criança de 3 anos sendo Deus. Então, se uma criança de 3 anos não é Deus, em algum ponto da vida Cristo tornou-se Deus. E começa então a ser herético isso. Houve alguns problemas em que Nestor não é ouvido, apenas Cirilo, que é um bispo de Alexandria, me desculpe, Cirilo, que defende a questão da divindade de Cristo, é ouvido, e acaba Nestor sendo condenado como herege. E Nestor ele tinha como uma figura de linguagem o exemplo da água e do óleo das naturezas de Cristo. Elas não se juntavam, elas estavam separadas, digamos assim, ele fazia uma distinção meio até demais das naturezas de Cristo. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas essas naturezas estavam separadas. E nesse concílio eles falam que não, que a natureza de Cristo está junta, inseparavelmente, mas elas não se misturam. Ele não é um homem semidivinizado e nem um Deus humanizado, tá? Depois disso, há um problema de um concílio que depois é cancelado pelo Papa Leão I, que nós vamos ver na próxima aula sobre ele, e logo após é feito o concílio de Calcedônia, nós vamos já encerrar, tá? O concílio de Calcedônia no ano 451, que foi o maior concílio da história, com mais de 500 bispos presentes, maioria do Oriente, porque o Ocidente estava tendo a invasão dos bárbaros. Nesse concílio, eles condenam o monofisismo, ou conhecido como eutiquianismo, que fala que há em Cristo uma só natureza, a divina, porque a humana havia sido absorvida, e eles usavam como ilustração a água e o vinho, que elas se misturam, tá? E em Calcedônia é feita a definição de fé, que diz assim: seguindo, pois, os santos pais, ensinamos todos a uma voz que deve ser confessado um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai em divindade e assim mesmo consubstancial a nós em humanidade, semelhante a nós em tudo, porém sem pecado, gerado pelo Pai antes dos séculos de acordo com a divindade e nos últimos dias por nós e nossa salvação da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos, segundo a humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho e Senhor unigênito, em duas naturezas, sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação e sem que desapareça a diferença das naturezas por causa da união, mas mantendo as propriedades de cada uma e unindo-as em uma pessoa e substância, não dividido ou partido em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo e Senhor Jesus Cristo, como foi dito acerca dele pelos profetas de antigamente, e o próprio Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. É interessante que as implicações desse credo são 4 basicamente, que as propriedades de ambas as naturezas de Cristo podem ser atribuídas a uma só pessoa, como por exemplo, Cristo pode ser onisciente e ao mesmo tempo de conhecimento limitado, dependendo em que natureza você se refere.
Segundo, que os sofrimentos do Deus homem podem ser reputados como real e verdadeiramente infinitos, ao mesmo tempo que a natureza de Deus não é passível de sofrer. Terceiro, é a divindade e não a humanidade que constitui a raiz e a base da personalidade de Cristo. E 4, o Logos, o Verbo, não se uniu a um indivíduo humano distinto, ou seja, existia uma pessoa assim, ele se une, se torna depois de um período Deus, e sim a uma natureza humana. Não houve primeiro um homem já existente com quem se teria associado a segunda pessoa da deidade, mas a união foi efetuada com a substância da humanidade no ventre da Virgem. Essa é uma declaração ortodoxa e seguida pela maioria das igrejas, inclusive pelas protestantes, certo? Nisso tem, através desse concílio, há igrejas dissidentes que não concordam com isso, a igreja nestoriana, que é principalmente mais na parte da Pérsia, também se estende para a Arábia, a Índia e também a China, hoje se encontra no Irã, no Iraque e na Síria. Também há os monofisistas, que são fortes na Armênia, na Etiópia, no Egito e na Síria, por causa que eles não querem se vincular a Roma. Se essa é a confissão de Roma, eles não querem ser associados por rinchas que havia. Também conhecidos como jacobitas, em homenagem ao grande missionário Jacob Baradel, e esse pessoal copta, né, que são os coptas no Egito, eles fazem o sinal da cruz, ao invés de 2 dedos, eles fazem com um dedo só, mostrando que é uma natureza só que Cristo possui. Elas se negam a aceitar essa declaração de fé de Calcedônia e são conhecidos como monofisistas, ou seja, que eles não distinguem as duas naturezas de Cristo, é uma natureza só, certo? A questão é, para finalizar, quando nós, protestantes, somos acusados de que nós dividimos a igreja, Lutero foi o grande divisor da igreja, isso é risível, porque até esse ponto aqui que nós vimos, já existem pelo menos 5 igrejas. Temos a Igreja Católica Romana, temos a Igreja Ortodoxa Oriental, temos a Igreja Nestoriana na Pérsia, temos as igrejas monofisitas nesses outros países, e temos a Igreja Donatista que vai desaparecer na invasão muçulmana. Então, já estava em 5 divisões a igreja. Não era uma coisinha bonitinha, homogênea, tá? Então não caia nesse papo furado. Por fim, termina-se esse período antigo, porque os bárbaros começam a entrar cada vez mais no Império Romano e chega uma hora que o Império cai, o Império Ocidental, e fica só a capital em Constantinopla, certo? Ainda permanece até 1453, se não me engano. E daí, a partir da próxima aula, nós veremos já no início da Idade Média, que vai do ano 476 até 1405. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.